Manuel, muitos analistas atribuem digamos, ao reacionarismo permanente das Forças Armadas na história do Brasil, a, inclusive, uma certa, digamos, a presença da chamada família militar, ou seja, os militares do alto comando e os militares de alta patente, em geral, são parentes, ou em boa medida são parentes, familiares de outros militares, ou seja, se cria uma espécie de corporação que se mistura com a história familiar de cada um deles. Esse seria um espaço para intervenção, por exemplo, bloquear a ascensão ao generalato, por exemplo, de quem tem familiares, de alguma forma controlar esse patrimonialismo que entra nas Forças Armadas? Meu caro Heraldo, você levanta uma questão dificílima, complexa, importantíssima. Eu acho que não há uma iniciativa a ser tomada, há um conjunto, né? Um vasto conjunto de iniciativas, do ponto de vista da máquina, sabe? Essa história de que o militar é um tradicionalista não é verdade, né? Tradicionalista no sentido de um conservador, um reacionário por natureza. Não, se fosse assim, não haveriam revoluções, né? Sabe? O militar se forma na luta revolucionária pelo progresso, as características de nossas Forças Armadas é que são instrumentos de um Estado vassalo, um Estado subalterno. Então, são essas características. Agora, a vida corporativa tenta afastar dissidentes, como eu já mencionei, e criar essa família militar que muita gente fala e que poucos compreendem, que ela é calcada, sabe em quê? Uma das suas bases não é a família em si, o militar, seus parentes, tudo. Não é isso. Ela é calcada no sistema de recrutamento. Sistema de recrutamento. Nós temos um recrutamento obrigatório, passam dezenas de milhares de brasileiros por mês, por ano, né? Anualmente. E lá recebem aquela formação. Ao longo da vida, essa gente vai sendo mantida, alimentada ideologicamente. Elas constituem milhões, uma coisa assim. Um negócio que, por exemplo, não saem reportagens sobre isso, mas os reservistas são frequentemente... Eu sou reservista, né? Fiz o serviço militar em 1968, né? Eu ia para manifestação estudantil e as pessoas me achavam esquisito porque eu tinha um cabelo cortado, né? Às vezes me imaginava um soldado infiltrado na manifestação. Mas essa turma aqui, há quantos anos? 68, mais de 50 anos, né? Eu nem sei. Sim, 55 anos. Olha, essa turma continua reunida, os que estão vivos, né? Alimentada, forma um grupo de WhatsApp, sabe? E não me admitiram, obviamente. Eu era líder da turma, eu fui presidente do Grêmio do CPOR, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Mas eu vi que a convivência era impraticável. Então, dos sobreviventes da minha turma, estão lá fechadíssimos. Os que não discordam, os que discordam do golpismo, são isolados, são agredidos, são achincalhados. Mas agora, imagine quantas turmas dessas existem. Turmas, às vezes, do colégio militar. Aí aqui aumenta muito. Você fala em família militar, é todo um vasto sistema que penetra, sabe, em todos os domínios do Estado e da sociedade. Sabe?
é isso, que está sob o controle dos comandos. Família militar é alguma coisa nociva, eu diria, é um atentado à coesão nacional. Numa nova concepção de defesa, eu sustento que o princípio básico da defesa nacional é a coesão dos brasileiros. Como é que pode haver, assim, uma coisa que fragmenta essa coesão? Mantida pelo Estado, não dá. Não sei se o pessoal que nos escuta ou nos assiste acompanha isso, mas veja, essa família militar é uma instituição não legalizada, mas mantida com amparo legal. Todos os anos se recebe essas turmas lá nos quartéis, com café da manhã, reuniões frequentes e tudo. A última reunião que me chamaram para isso foi até num hotel, né? Lá na Beira-Mar, em Fortaleza. Aí o comandante da 10ª Região Militar começou a expor as suas ideias. Esse homem, o homem não entendia porra nenhuma de defesa nacional. Mas nada, era zerado. Ele chegou lá se vangloriando de que tinha sob seu comando não sei quantos milhares de pessoas eram administradas por ele em serviços de assistência social, de furar-poço no Nordeste, tudo. Aí eu levantei uma questão, não estava lá para brigar, né? Mas levantei alguma questão, ele respondeu com uma grosseria, com uma coisa, e todo mundo ficou, todo mundo não, mas a maior parte ficou ao lado dele, né? E me teve em consideração porque eu era da turma e tinha muitos amigos na época, amigos de adolescência. Mas outra exemplificação, o general Etchegói, nesse debate que teve recentemente na CCJ da Câmara, eu comecei a alinhar algumas coisas, o general já veio me intimidando. Quem é esse general? Meu Deus, ele tem que prestar conta, porque sabe, não preparou a defesa do Brasil. É um dos maiores orçamentos do mundo, e absolutamente inepta. São instituições ineptas para garantir a defesa nacional brasileira. Eu acho que o campo de discussão, Heraldo, da democracia tem que ser esse. São forças armadas disfuncionais. Eu diria, tem um capítulo do livro que fala exatamente isso. Sofrem de distúrbio de personalidade funcional. Não sabem o que são perdidas, não sabem se são policiais, não sabem se são militares, guerreiros, não sabem se são assistentes sociais, não sabem se são políticos, querendo se meter em tudo. E quanto mais se metem em tudo, menos cuidam da defesa, que exige uma altíssima especialização, sabe, Heraldo?